Olha, com alegria nós chegamos até você mais uma vez com o programa Andando com Cristo aqui na TV Grandourados, esse programa que leva a palavra de Deus até o seu lar. É sempre uma alegria poder comunicar a palavra de Deus a você e a sua família. Olha, durante esse mês de maio, a Igreja Presbiteriana do Brasil, em Dourados, também conhecida aí como a Igreja do Relógio, vai estar completando mais um ano de existência, de organização eclesiástica. São 66 anos pregando o Evangelho e construindo, trabalhando pela construção da nossa cidade de Dourados, desde antes de Dourados se tornar cidade, quando ainda era município, distrito de Ponta Porã. Fui estudar a história e achei muito interessante isso. Então nós vamos estar fazendo aí 66 anos de organização eclesiástica e 87 ou 89 anos de a presença da chegada dos missionários aqui em Dourados. E você é o nosso convidado. Vai ser nos dias 26, 27 e 28 de maio. Na sexta-feira nós vamos ter a presença do reverendo Juarez Marcondes, pastor da Igreja Central de Curitiba, no Paraná. E ele também é o secretário executivo do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você é nosso convidado a estar lá na sexta-feira, às 19 horas, dia 26 de maio. No domingo, no sábado, dia 27, também às 19h30, nós vamos ter a sequência da nossa programação e teremos a presença do reverendo Carlos Aranha Neto. Reverendo Carlos Aranha Neto, hoje um pastor jubilado da Igreja Presbiteriana Unida em São Paulo. Ele também vai estar conosco no domingo, pela manhã, às 9 horas, e à noite, às 19h30. Então, sexta, sábado e domingo, 26, 27 e 28 de maio, você é nosso convidado a participar da programação especial de aniversário da nossa igreja. Será um prazer muito grande receber você e a sua família ali. Um tempo de louvor, adoração. Talvez você nunca entrou ali na igreja, precisa de entrar. Talvez você já frequentou a igreja, está ausente, precisa de voltar. E você, de uma forma ou de outra, é nosso convidado para esta programação de aniversário da igreja, tá bom? Será uma alegria recebê-lo. Olha, não saia daí, nós vamos para um intervalo e voltamos. Hoje nós queremos falar sobre a vida, o valor da vida, a grandeza da vida, a eternidade da vida. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos logo. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Drogaria Auxiliadora, há mais de 30 anos oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios, perfumaria, maquiagens, tinturas para cabelos e vários suplementos para academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, semijoias, bolsas, brinquedos e muito mais. A Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com a rede Remédio Barato, com descontos de até 70%. Não deixem de conhecer o Juntal, que contém ômega 3, 6 e 9 e combate o envelhecimento precoce. A Drogaria Auxiliadora tem 2 endereços, Avenida Marcelino Pires, 2555 no centro e Avenida Marcelino Pires, 4473, Cabeceira Alegre, em Dourados. Mais informações, 3420-3131.
Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Olha, o programa Andando com Cristo hoje vai falar sobre a vida. E o Salmo 90, ele tem o tema assim, a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. O Salmo é também uma oração de Moisés, homem de Deus. Pensa que Moisés escreveu este Salmo durante aquele período que ele atravessava o povo de Israel pelo deserto, saindo do Egito, indo para Canaã, a terra das promessas que Deus havia feito a Abraão, o patriarca da fé. Então este Salmo 90 diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Meu querido telespectador, nós estamos lendo para você o Salmo 90. Este salmo que fala da eternidade de Deus e ao mesmo tempo fala da transitoriedade do homem. Como Deus é eterno e como a vida humana aqui nesta terra é transitória, passageira, é ligeira.
Aqui diz o salmista que é como um breve pensamento, diz que acabam-se os nossos dias logo diante da ira do Senhor nosso Deus. Esse salmo é uma oração de Moisés, um servo de Deus. E Moisés começa esse salmo, que é uma oração, e ele começa dizendo: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Deus é refúgio do seu povo a cada geração. De geração em geração, Deus é o refúgio do seu povo. Muitas vezes você lendo a Bíblia no Antigo Testamento não sabe por que tanta genealogia. Fulano gerou a Ciclano, morreu, o Ciclano gerou a Beltrano e assim vai a história. Por que tanta genealogia no Antigo Testamento? Esse aqui era da tribo de Judá, o daqui da tribo de Benjamim, de Efraim, de Manassés e assim por diante. Por que tanta genealogia? É porque Deus tinha feito uma aliança com Abraão e diz que seria o Deus de Abraão e da sua descendência. E Moisés está lembrando a promessa de Deus aqui, dizendo: o Senhor é refúgio para o seu povo de geração em geração. Não foi apenas para o patriarca Abraão. Deus não foi refúgio apenas para o meu avô, para o meu pai, para a minha mãe. Não, Ele é também o meu refúgio, Ele é o refúgio da minha filha. Ele é um refúgio de geração em geração. Não há uma geração dos filhos de Deus em que os filhos de Deus não encontrem refúgio no Senhor. O Senhor oferece refúgio verdadeiro. E é isso que Moisés está dizendo. E Moisés compara que antes que os montes nascessem, antes de Deus criar todas as coisas que Ele criou para a sua própria glória, antes dele criar o universo, as coisas visíveis e as invisíveis, antes de Deus dizer haja luz, antes dele dizer haja separação entre terra firme e água, antes dele criar e organizar o planeta e todas as coisas, como ele organizou, antes de tudo isso, antes que os montes nascessem, antes que se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus é Deus de eternidade a eternidade. Qual a diferença da eternidade de Deus e da eternidade do homem? A diferença substancial da eternidade de Deus para a eternidade do homem é que Deus é de eternidade a eternidade. Uma linguagem para nós compreendermos. Porque a eternidade em si é onde não se conta o tempo. É um espaço atemporal. Mas para nosso entendimento, Deus é de eternidade a eternidade. O homem é eterno a partir da sua concepção, a partir de quando ele é gerado, formado lá no ventre da mãe. Antes dele vir a este mundo, enquanto ele já está acolhido lá no ventre da mãe, ele já ganhou ali da parte do Senhor, como um ato do Criador, ele já ganhou uma alma que é imortal, eterna. Então a eternidade do homem é a partir da sua concepção, a partir do momento que ele vem à vida. A eternidade de Deus é de eternidade a eternidade, ou seja, sempre existiu. Moisés está falando isso aqui. Tu és Deus de eternidade a eternidade. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Porque 1000 anos aos olhos do Senhor é como o dia de ontem que passou. Ele habita num tempo chamado eternidade. 1000 anos, um dia, 2 dias, para ele tudo é a mesma coisa. Mas observa quando ele diz assim: tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Eu disse no início e quero repetir, Moisés escreveu esse salmo, que é uma oração, é um momento que Moisés estava orando ao Senhor e lhe veio da parte do Senhor esta inspiração, e ele então escreve este salmo exatamente para relatar aquele momento que o povo de Israel vivia. Porque se você lê a história do povo de Israel, aquele povo provocou a ira de Deus naquele deserto. Eles
quando chegaram em determinados momentos e várias vezes eles murmuravam contra Moisés e contra o Senhor. Eles murmuravam, eles blasfemavam, eles caíram na idolatria, na incredulidade, tantas coisas. E a ponto de Deus dizer para Moisés, esse povo não entrará na terra do descanso. De 20 anos para cima, Deus dizimou todo aquele povo. Apenas os de 20 anos para baixo, que não provocaram a ira do Senhor, naquela experiência de Cades Barneia, quando Deus manda os espias para espiar a terra, e eles voltam desanimando o povo, dando um relatório extremamente pessimista, incrédulo, e Deus então fala assim, não entrarão no repouso, não entrarão na terra da promessa, de 20 anos para baixo. Apenas Josué e Calebe, que são os 2 espias que destonaram dos outros, porque deram um relatório positivo, dizendo, não, o Senhor é conosco, eia, subamos e possuamos a terra. Quem são aqueles gigantes diante do Senhor nosso Deus? Mas não, eles não deram ouvidos. É muito mais fácil dar ouvido à incredulidade. Pode ver que a gente prega o Evangelho, mas vem lá o incrédulo com meia dúzia de palavras e o coração do homem se afasta do mandamento de Deus, da lei de Deus, para seguir a incredulidade, o que a Bíblia chama de apostasia. Então, porque é mais fácil ser incrédulo do que ser crente, não tenha dúvida disso. É muito comum você ouvir as pessoas aí falando dos crentes, e tem muita coisa mesmo para falar de nós, os crentes. Acho que a gente devia dar um testemunho melhor do Evangelho, da graça de Deus, devia viver uma vida mais autêntica, a liberdade dos filhos de Deus, mas infelizmente por causa da queda e do pecado que habita em nós, não nos permite às vezes entender a grandeza da graça de Deus, a majestade da misericórdia de Deus, e poderia dar um testemunho melhor, mas mesmo assim é muito fácil falar dos crentes, porque é muito difícil ser crente, e pode ter certeza. Eles foram atrás daquela incredulidade. Então Moisés está falando aqui, Senhor, os nossos dias se passam na tua ira. Esse homem de Deus, chamado Moisés, o homem mais paciente que já viveu sobre a face da terra, todos os dias, a partir de Cades Barneia, todos os dias, leia ali a história em Êxodo, em Números, Levíticos, Deuteronômios, todos os dias, Moisés tinha que enterrar cadáveres dos filhos de Israel naquela areia quente do deserto. Morriam na sua incredulidade, uma hora picado da serpente, outra hora porque vinha condenação da parte de Deus por causa dos pecados deles, outra hora a terra engoliu, comeu um monte lá por causa da sua incredulidade. E assim Deus foi dizimando aquele povo, e Moisés começou a ouvir aquilo que estava sendo a olho nu, aquele povo sendo dizimado. 40 anos ficaram peregrinando naquela terra por causa da sua incredulidade, não entraram na terra da promessa, e Moisés sepultando aqueles cadáveres no deserto ou autorizando o sepultamento deles, de forma que ele, olhando para aquela experiência cruel, dura do deserto, ele diz assim, Senhor, os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Olha como que os nossos dias estão passando perante a ira do Senhor, olha como que a vida parece tão curta. E no segundo bloco eu quero falar desse aspecto da expectativa de vida nesta terra. E Moisés fala aqui, parece que a vida é tão curta, os nossos dias estão passando na tua ira, e eles 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, mas os nossos dias se passam na tua ira muito velozmente, e a vida é como uma erva que floresce de madrugada, a relva de madrugada vicege e floresce, à tarde murcha e seca. Somos consumidos na tua ira. Diante de ti, o Senhor, puseste os nossos
pecados ocultos e as nossas iniquidades que estão diante dos teus olhos. É como se Moisés dissesse: Senhor, não dá para cessar esta maldição, não dá para cessar esta tua ira sobre os filhos dos homens, porque se você lembrar lá no Éden, quando nossos primeiros pais caíram do estado original de santos e felizes que eles foram criados, não só eles, mas Deus submeteu a eles e toda a terra sob a maldição do pecado. Então Moisés está falando sobre esta maldição do pecado. Senhor, não dá para retirar de sobre nós esta maldição, estes efeitos da queda, esta tristeza do afastamento do Senhor. Não dá para tirar de sobre nós esta vergonha, este opróbrio que humilha os filhos dos homens, por exemplo, a morte, que humilha os filhos dos homens. Não dá para retirar de nós a tua ira. Depois disto, Moisés vai falar na expectativa de vida. Deixe para o próximo bloco. Não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Nós estamos analisando no programa Andando com Cristo hoje o Salmo 90. A partir do verso de número 8, Moisés fala que, aliás, o verso de número 9, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Mas o que passa disto é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. O Salmo 90 é muito interessante, porque Moisés está reclamando de Deus uma promessa. Muitas pessoas reclamam de Deus uma promessa, mas muitas das vezes é uma promessa que ele imaginou. Mas aqui não, Moisés está reclamando uma promessa real. Se você é um leitor da Bíblia, você sabe disso. Quando, lá em Gênesis, capítulo de número 5, a primeira narrativa de genealogia na Bíblia. Então, descreve a vida dos nossos antepassados, o homem pré-diluviano, antes do dilúvio, aquele momento lá com Noé, antes do dilúvio. E a vida era muito longa na terra. Registra lá os homens vivendo 600, 700, 800, 900 anos. Dentro da literatura mundial e universal, o registro que nós temos da literatura mais antigo do homem que viveu
o tempo mais longo de vida sobre a face da terra, é um registro da literatura bíblica, ou seja, da Bíblia, da Palavra de Deus. Este homem se chamava Matusalém. Ele viveu 969 anos. É isso mesmo que você ouviu. Matusalém é o registro histórico do homem que nesta terra, neste planeta, viveu o maior número de dias. A sua vida não foi tão transitória. Ele viveu 969 dias. Mas os seus contemporâneos também viviam isto, 930, 920, 860 e vai por aí afora. Os mais novos, que morriam cedo, às vezes morria com 600. Eu estou falando de morte natural. Diferente do caso de Abel, que foi assassinado, morto pelo seu irmão Caim. Mas a vida, o natural da vida, era viver muito. Depois do dilúvio, Deus estabeleceu a vida com 120 anos. A expectativa de vida agora do homem não era mais 950, era 120 anos. Esta foi a expectativa de vida do homem após o dilúvio. Antes do dilúvio, o tempo era maior. Mas é interessante que quando, então, a vida é estabelecida aos 120 anos, tem algum caso, como Abraão, que viveu muito mais do que isso, viveu 175 anos. E temos outros que, obviamente, não viveu nem isso. Moisés morreu com 120 anos. E é uma ironia aqui porque, aliás, interessante a gente compreender, porque parece que Moisés está reclamando de Deus esta promessa: Senhor, o Senhor não disse que a vida depois do dilúvio, a vida não seria 120 anos? Mas olha o que está acontecendo conosco. Os nossos dias estão se consumindo na tua ira. Os nossos dias sobem aos 70 anos. Quando há vigor, 80. Mas o que passa disto é canseiro e enfado, e tudo passa rapidamente e nós voamos. Parece que Moisés está dizendo para Deus assim: a promessa é irmos aos 120 e as pessoas estão morrendo tudo com 60, 70, 80, ou seja, estão morrendo cedo, morrendo novo. E onde está a promessa do Senhor dos 120? E o próprio Moisés vai morrer depois com 120 anos. Mas os nossos dias estão passando na sua ira. E a partir daí, parece que nós esquecemos a expectativa de vida dada por Deus lá no homem após o dilúvio e nos atemos a essa de Moisés, que os dias da nossa vida sobem a 70, havendo vigor 80 e não passa muito disto, vem a canseira e o enfado. De repente você vê a expectativa de vida mundialmente sendo elevada. A expectativa de vida no Brasil, no ano de 1850, era de 36 anos. Era a expectativa de vida do brasileiro em 1850. 36 anos. Hoje a expectativa de vida do brasileiro é 76 anos. Mas aqui Moisés está falando assim: olha, o Senhor marcou uma e está vindo outra. Moisés entendeu que eles estavam morrendo sob a ira de Deus, por causa da desobediência e da transgressão deles. Mas ele reclama isto. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que nós hoje ficamos na cabeça com essa expectativa de vida de Moisés, de 70, 80 anos. E quando vamos chegando aos 80, parece que já vamos entregando as ferramentas e desanimando da vida. Não, enquanto Deus te der a vida, viva. E viva bem, viva para a glória e o louvor do seu santo nome. Mas o interessante é o Evangelho. Antes do dilúvio, 950, depois do dilúvio, 120, e agora com o advento do Evangelho, com a vinda de Jesus Cristo, com a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, ela dá uma nova dimensão à vida do homem. Paulo, quando pregou o Evangelho para um mundo pagão, onde a expectativa do homem era: comamos e morramos porque amanhã, ou comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Ou seja, morreu, acabou. Não. A expectativa de vida que Jesus veio para nos trazer é diferente da de Matusalém, de Moisés, de Noé,
ou de Noé e de Moisés, o que Jesus disse agora para os seus filhos é o seguinte: quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus, com o Evangelho e a sua ressurreição coroando toda a sua obra, ele nos traz não uma expectativa de vida de 960, nem de 120, nem de 80 anos. Mas a expectativa agora é o seguinte: quem crê em mim tem a vida eterna. Ele nos coloca numa dimensão além da morte. Aqui neste mundo a nossa vida é transitória mesmo, mas ela não encerra com a nossa morte física, ela não encerra no túmulo, ela não encerra no caixão. Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. A vida eterna é um presente de Deus no Evangelho. Você jamais o terá pelas suas boas obras, pela sua boa postura moral diante da sociedade, um homem que paga suas contas, que vive honestamente. Isso é o dever de todo homem. Não sei por que nós temos a mania de querer se vangloriar de andar correto, de levar uma vida honesta, de viver dentro de um padrão que dignifica ao próprio ser humano. Eu não sei por que a gente quer elogios e até troféus, porque vive uma vida familiar exemplar, uma vida moral, uma vida de honestidade. Talvez seja por causa de tantos escândalos que há no nosso país. Mas Jesus está dizendo que quem crê em mim tem a vida eterna. Deus tem para nós em Cristo um projeto de vida eterna, mas é em Cristo. Fora de Cristo, a eternidade é para todos os seres humanos. Mas a vida eterna é somente para aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É por isso que o salmista, orando, ele continuando esta oração, ele fala assim: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? É devido a Deus o temor. É devido a Ele que os homens se prostrem diante dEle e clamem pelo seu nome. Então, se você quiser olhar para Jesus Cristo agora e clamar a Ele por salvação, Ele tem salvação para te oferecer. Ele não subiu aos céus e nos abandonou. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está aqui agora, nos vendo, sondando os nossos corações. Ele está com a gente, presente conosco, e nos enviou o seu Santo Espírito para estar conosco todos os dias. Nós temos a companhia do Espírito Santo todos os dias da nossa vida, para nos consolar, para nos ensinar, para nos edificar. Então tem razão a palavra do salmista, quando ele diz: quem conhece a tua ira e o temor que te é devido? E ele então fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O que nós devemos fazer é pedir a Deus para nos ensinar a contar os nossos dias. Alguém diz que Deus só conta aqueles dias que nós vivemos para Ele. Aqueles dias que você vive alheio a Deus, ou distante dEle, ou fazendo só a sua própria vontade, não é contado. Então, de repente você tem 60 anos, mas diante dos olhos de Deus você tem 3, 4, 5, 6 anos, não sei. Aqui o salmista está dizendo: ensina-nos a contar os dias aqui sobre a terra, contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E é interessante que a gente conta os anos. Estou fazendo 40 anos, 50 anos, 60 anos. Aqui o salmista não nos manda, ou não ora a Deus pedindo para Deus ensiná-lo a contar os seus anos. Ele ora pedindo a Deus que ensine a contar os seus dias, e não anos. Porque a vida com Deus, ela é vivida dia a dia. Até na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A vida com Deus é vivida dia a dia. Cada dia as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida. A cada manhã, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam, para que possamos viver todos os nossos dias
na presença do Senhor nosso Deus. Então, viver um dia de cada vez, viver a vida dia a dia, contar os nossos dias, é um dever santo que Deus coloca para nós. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. É a minha oração por você. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Olha, nós vamos encerrar aqui o programa Andando com Cristo. Eu quero agradecer pela sua companhia. Hoje nós falamos sobre o Salmo 90 e ele encerra assim: seja sobre nós, Senhor, a tua graça. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Que a graça do Senhor seja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família. Nós vamos orar com você agora. Senhor, muito obrigado pelos nossos telespectadores que nos acompanham neste instante. Seja sobre nós, Senhor, a tua graça, como de ti esperamos. Ensina-nos a contar os nossos dias, porque o Senhor é o nosso refúgio de geração em geração. Bendito seja o teu nome. E oro pelo lar, pela família, por aquele que nos acompanha agora. Oro também pelos nossos apoiadores deste programa. Que cada um deles tenha a vida na tua presença, para o louvor e a glória do teu santo nome. Sustenta a nossa fé, renova a nossa esperança em ti. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no programa Andando com Cristo, na TV Grande Dourados, a TV da família douradense. Em tua presença, desejo